Delas Podcast. Let it go. E 1, e 2, e 3. Olá, amigos e inimigas do Papo Delas. Esse é o episódio 92. E eu tava pensando aqui que todo mundo tem um pensamento aleatório, né? Fico olhando pro nada e falando, mas que do nada esse meu cérebro sugeriu essas coisas. Pensamentos intrusivos, gente. Não é uma vontade real, é só alguma coisa estranha, aleatória, que faz, e se eu fizer isso, e se eu falar aquilo? Eu geralmente tenho esses pensamentos meio ruins, sabe? Aí, Patsy, eu fiquei aliviada. Porque eu li por aí que geralmente esses pensamentos vão contra, assim, não é exatamente o que você quer fazer. Eles aparecem aleatórios, mas não é o que você quer fazer ou falar. Então eu me senti uma pessoa menos ruim, sabe? Então, eu acredito que na grande maioria dos casos é realmente isso, assim como dizem os médicos que estudam essas questões. Mas às vezes o pensamento intrusivo ele é só um gatilho do normalmente eu não faria isso. Mas agora eu vou fazer. Pois aí a gente teve um pensamento intrusivo do nada, vendo um canal de YouTube mó legal, fui lá no Instagram e eu falei, nossa, se a gente chamasse uma neura pra falar de pensamentos intrusivos, ia ser legal. E deu certo, hein, Patsy? Eu virei e falei assim, olha, como que eu consigo falar com ela sem parecer uma maluca do nada? Aí eu, não tem. Então vamos tentando ser maluca mesmo. Aí eu saí procurando ela no Telegram, no Instagram, tem tudo. E a gente tem aqui no episódio 92 a Neura do Neuraverso. Seja bem-vinda, Neura. Olá, como vocês estão? Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com um assunto que é tão próximo da minha realidade. Neura, eu tava vendo aqui seus últimos vídeos e aí eu queria apresentar você pro pessoal, pros ouvintes aqui, só com uma historinha que eu vi no último vídeo, só pra dar um gatilho neles. Eu fiquei sabendo que a sua mãe, pra te ajudar, lavou seu carro com bombril. E nem foi a pior coisa. Nem foi a pior coisa que meu carro já passou. Inclusive foi até de boa, perto do que eu já vivi com esse carro. Gente, as histórias delas é ótima, vocês têm que acompanhar esse canal. Neura, parabéns, você conta muito bem. Fora, assim, eu não contei várias coisas, que tipo, o carro já foi usado pra fazer mudança das minhas amigas, então eu já fiz umas 5 mudanças. Enquanto o Clio só abaixava o banco, eu já consegui, a gente já transportou um caixão pra uma gravação, que era bem engraçado ver as pessoas passando na rua e tinham 3 meninas e um caixão. E eu também coloquei 60 cobertores dentro dele. Olha! Só dava pra ver eu e o cobertor. Não dava pra ver mais nada. Deus abençoou naquele momento, porque olha, pra morrer foi fácil. Eu também coloquei 20 cadeiras daquelas dobráveis. Eu gosto de testar os limites do meu carro. Fogão. Bom, você já pode fazer uma publi pra marca, né? Não sei se eles me querem, porque eu não faço o que eles mandam, né? Ia ser, não faça o que ela faz no carro. A gente não tem garantia pra essa porra. Eu gosto de viver bastante aventuras com o meu carro. Sim, muito mais aventuras, né, que a gente vê. A gente vai saber agora sobre pensamentos intrusivos, ouvintes. Vamos lá. Você está ouvindo Papo Delas Podcast. Enfim, eu lendo sobre isso, Patsy, porque a Patsy veio com essas ideias de pensamento intrusivo. Aí eu tenho pensamento aleatório, tem que, na verdade, é uma ansiedade, que aí eu manjo bem, né? Que eu só falo de ansiedade aqui, só fico pensando em ansiedade. Você fica pensando, isso aí, meu cérebro que mandou, eu realmente estou pensando nisso. Então, assim, antes de ouvir as histórias de vocês que eu quero muito, eu vou dizer pra vocês, ouvintes, vocês me conhecem, eu sempre tenho pensamento ruim, intrusivos, aleatórios. Então, eu não tenho muito o que falar, porque é sempre tô lavando a louça, e se eu pegar esse copo e tacar na cabeça de alguém, é isso. Meu Deus. Eu tenho pensamentos assim e eu seguro um pouco, só que eu sou meio comedida, eu seguro um pouco. Eu sei que a Patsy, ela não segura, né, Patsy? Você fala. Infelizmente não. Pro terror de milhões, eu falo. Que desagradável. Mas Não, depois... não. Mas calma, eu vou me defender. Nem sempre eu tô acompanhada. Tanto que quando eu dei a ideia da gente fazer esse episódio, foi por quê? Porque eu tava voltando do trabalho de carro, eu tava ouvindo um podcast aleatório. E assim, não sei se a Neura conhece, deve conhecer. Você conhece o Chá com Rapadura, Neura? Eu conheço o nome. É um podcast feito por brasileiras, elas são do Ceará e elas moram na Inglaterra. E aí é muito bom.
É muito bom. Tem um detalhe da introdução do Chá com Rapadura, onde tem 2 meninas que normalmente quem apresenta é a Cíntia. E aí ela, quando tá fazendo a introdução, ela normalmente chama 2 que participam muito, que é a Thaís e a Riviane. E é muito comum que em dado momento, quando ela vai introduzir essas 2, ela fala: e nós estamos aqui com Thaís e Riviane, yay! E dá a vaia nordestina. Isso entrou no meu subconsciente de um jeito muito forte. E aí todo podcast que eu escuto, que a pessoa que estiver apresentando vira e fala, e nós estamos aqui, dentro da minha cabeça, eu falo sozinha, com Thaís e Riviane, yay! E aí, no dia que eu virei pra Cafeína e falei, Café, vamos fazer um programa sobre pensamento intrusivo? Foi em um dia que, graças a Deus, eu estava sozinha. E esse pensamento venceu e eu tava gritando dentro do meu carro no meio da BR. Aí eu falei assim, dá pra ser um episódio. E dentro de casa eu grito em todos os episódios. Aí o Bergs, inclusive, que é o meu namorado, ele já aceitou. É assim que tem que ser. Só que eu já fui... Só que esse é um exemplo que eu tô sozinha. Porque eu já fui, assim, desse nível de falta de filtro com pessoas, e aí já não foi mais tão legal. Ai, nessa de completar eu tenho de música, eu sou aquela insuportável, que a pessoa fala assim, ai, você bateu no meu coração, eu fico, coração, diz pra mim. Eu tenho isso com a música da Joelma, da Lua. A Lua Faz me traiu. Faz 400 anos que ela lançou essa música. Não tem uma vez que eu olho pra cima e falo a Lua que não vem ela. Me traiu. Todas as vezes. Eu não aguento mais ser prisioneira dessa música, porque faz quanto tempo que lançaram isso? E eu nem tinha ouvido a música inteira. Foi tipo, eu não sei o que ela toca, mas a parte da Lua eu sempre achei fascinante. É, você vai falar, eu vou tomar, você vai tomar um é tatatá? Como é que é? Tacacá. Porque eu não sabia o que era um tacacá. Eu descobri recentemente assistindo um filme brasileiro. Então, o tacacá não pega, mas a Lua, caceta, por quê? Por quê? Ah, então, eu não tenho uma música específica, eu tenho final de frase. Então a pessoa fala, eu pego a música com o final da frase. E aí isso é muito chato. E aí eu falo na minha cabeça. E a pessoa continua a falar e eu tô cantando a música, né? Se juntar as 3, vai virar um pandemônio, né? A cabeça das 3. Cara, eu tenho muito pensamento intrusivo, mas eu transformei isso numa profissão, então agora minha vida é feliz. Sim! Eu basicamente faço tudo que vem na minha cabeça, tudo em vídeo. Mas conta pra gente, Neura, você faz ou só pensa? O que você já fez de pensamento intrusivo ou só pensa? Eu falei, isso aqui eu não vou nem falar. Nossa, eu já fiz tanto pensamento intrusivo, porque quando eu não tô ativamente raciocinando, eu faço muita merda. Eu acho que a mais clássica que eu falei num vídeo foi que eu era jovenzinha, eu tava sentada na minha cama, brincando com fogo, né? Tava acendendo uma vela e tal. E daí, por um segundo, eu pensei, eu uso o isqueiro para acender a vela. Por que não usar a vela para acender o isqueiro? Ai, meu Deus. E antes que meu cérebro pudesse processar a idiotice que eu tava fazendo, eu já tinha botado fogo num isqueiro de plástico. E eu vi uma mini explosão na minha cara e eu fiquei sem sobrancelha e sem franja por meses. Quantos anos? Sei lá, uns 13, 14. Ah, adolescente. Nessa idade, eu vi em algum lugar que se você podia queimar os pelinhos do braço, que eu tinha muito pelo no braço, né? E aí eu taquei o braço no fogão pra queimar os pelinhos do braço. E aí eu vi eles desaparecendo, eu fiquei mal feliz. Aí deu 5 minutos, meu braço tava com uma mancha de queimado. Você não sentiu? Não senti, porque eu tava feliz, porque tava tirando os pelos do braço. Essa idade é horrível. Ai, eu odeio adolescência. Nossa, eu tive tanto pensamento burro. Você fala, nossa, gente, por quê? Sabe, por que fazer isso com você mesmo? Teve um dia que eu pensei a mesma... O raciocínio é científico, se você pensar bem. A aplicação não, porque eu também pensei, nossa, você usa uma panela para tantas pipocas, por que não usar uma pipoca para uma panela? E foi assim que eu queimei a panela da minha mãe, ela ficou preta inteira. Tive que jogar fora antes de ela ver. Eu sempre fui a pessoa do pensamento intrusivo e eu sempre fui na dele. Era só, não me deixa sozinha um pouco. Eu vou ter um pensamento intrusivo e eu vou tentar colocar ele na prática. Sobretudo coisas que não afetam as outras pessoas. Daí, nossa senhora. Jesus. Eu tenho um problema de diálogos, porque as pessoas tem alguma gente que reclama, ai, minha mulher sonhou que eu traí ela e ela passou o dia brava comigo. Tem isso, né? No meu caso, eu invento diálogos na minha cabeça durante o banho, antes de dormir, e no dia seguinte eu acordo falando, pode ter acontecido. A gente fica confuso, né? Porque é uma emoção tão sincera. E aconteceu na minha cabeça. E tem imagem, sabe quando a IA fala, faça um vídeo desse texto? O meu cérebro fez um vídeo daquele texto. E agora ele é verdade. Que a nossa memória, ela é muito mais enganadora do que as pessoas acham. As pessoas têm uma confiança na memória absurda. Mas ela, toda vez que você relembra de alguma coisa, mais você sabe do sentimento que você viveu na hora e menos sobre o que realmente aconteceu. Então... Sim.
a memória, ela vai fazer você acreditar. E tanto que é isso que eu faço no canal, né? Com os filmes. Na minha cabeça e na cabeça de muita gente, é verdade. A diferença é que eu decidi gravar falando sobre isso. Porque você sofre junto, né? Minha mãe também era assim. Ela era da pessoa que ficava com raiva do ator da novela, sabe? Então, se ela, por acaso, visse ele na rua, ela era uma das que ia bater nele. O ator da Raquetada, até hoje, só falam nisso com ele na rua, né? Sim. E o Alexandre também, que eu não lembro o nome do ator, eu lembro o nome do Alexandre. O Encosto também só falam isso com ele. Aí já não sei se é intrusivo ou um tratamento psiquiátrico, assim. Pausa para agradecer. Muito obrigada aos assinantes do mês de junho de 2026 no catarse.me/Papo Delas Podcast, que nos ajudaram a manter o Papo Delas no ar e continuar sonhando com a vida de madame. Priscila Armani, Eduardo Ramos, Diego de Paula, Fabrício Guzon, Marcos Colucci, Marco Antônio Júnior, Mayra Santos, Mairão, Caroline Vitti, Carol, Samuel Sobrinho e Elisnei Menezes. Obrigada, gente. Obrigada. Paty, qual o pensamento intrusivo que você fez e ficou chato? Peraí que eu fiz uma lista aqui. Meu Deus! Teve um que foi relativamente rápido, depois que eu pensei que eu acho que eu fiz merda. Porque há uns anos atrás, eu trabalhava numa empresa que a gente acabava tendo que fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo e tal. E de tempos em tempos a gente tinha aquela reunião de equipe, juntava todo mundo e nananã. Aí em uma das reuniões tinha chegado um rapaz novo na equipe. Ele tava há 2 meses, alguma coisa assim, pouquíssimo tempo na equipe. E a gente falando sobre as questões, organizando quem tinha que fazer o quê, quem ia ser designado para cada setor para resolver as paradas. E aí ele virou num momento onde ele se sentiu muito acolhido, né, nessa reunião que continha a chefia. E ele pegou e comentou que ele estava tendo um pouco de dificuldade porque estava se sentindo muito sobrecarregado e que ele tinha tido a primeira crise de ansiedade dele por conta do trabalho. Ele estava sentado do meu lado direito. Quando ele virou e falou, não, porque há 2 dias atrás eu tive uma crise de ansiedade por conta do trabalho e tal, não sei o quê. Eu virei pra ele rindo, abri os braços e falei assim, bem-vindo! Os chefes não gostam dessas coisas, né? Eu acho um absurdo. Não. Essa sinceridade deles, não sei lidar com o chefe por causa disso. Eles falam uma coisa, mas eles não querem que vocês façam essas coisas na prática. Não, jamais. E aí fica aquele clima de merda, né? Eu posso falar pelo meu estudo de RH que, na verdade, existe um código que ninguém coloca escrito. É um código existe uma corte. Isso, em que você tem que saber. Não é uma coisa tipo, onde eu estudo? Não, você tem que saber ou não saber. Mas como é que eu vou saber? Sabendo. Então, quem entra nesse coletivo psicológico do saber, tá dentro. Quem não entra fica, ele é esquisito. Mas por quê? Porque ele não sabe. Eu era esquisita. Eu também. Você não sabia. Eu nunca consegui passar em uma entrevista de emprego. Oh, meu Deus do céu. Mas você sabe que eu fiz a pós-graduação em RH porque eu não estava passando em nenhuma entrevista de emprego e eu queria saber por quê. Aí eu falei, eu vou estudar RH. E por que eu quero que era, saber o Catarina? segredo. O segredo. Eu quero saber o segredo. Soube? Não soube. Mas eu Mas soube agora você também é qualificada para dizer não para outros. Mas eu soube que o segredo é você falar sem saber o segredo. Só sair Com falando convicção. e seja o que Deus quiser. Você fala que sabe, porque esse segredo ele não existe. Mas quando você detém um conhecimento do segredo, mesmo ele não existindo, você tá num outro patamar, entendeu? Então aí você vai lá na entrevista, você fala, eu sei o que você sabe. Então o segredo é finja. Exato, Com nunca seja. propriedade, não apenas finja. Eu acho que o mandamento número 1 do RH é nunca seja você mesmo. Isso é uma mentira que te contam, que você acredita para os outros passarem na sua frente. Seja você mesmo. Nunca seja você mesma. Inclusive, eu tenho muito isso de não ser eu mesma, só que na minha cabeça será que tá parecendo que eu sou eu mesma? Porque eu tô fingindo. Sobre dicas de entrevista pra você conseguir um emprego, né? Como o Diabo Veste Prada. E eu falei exatamente isso. Minta pra caralho, mas assim, sem dó. Você sonha desde pequeno em ser agente funerário. É tudo que você sempre quis na sua vida. Exatamente, não seja você mesmo, seja o que eles querem que você seja. Mas eu vou mentir. Você vai mentir. Depois lá no trabalho eu vou continuar mentindo? Aí é problema seu, se lá depois. No primeiro é conseguir um emprego. Você quer conseguir um emprego? Porque assim, eu, com formação disso, daquilo, eu não ia conseguir passar no processo seletivo de caixa da Marisa. Então eu tive que mentir quando eu quis ser caixa da Marisa, entendeu? Eu vou mentir, eu quero ser, eu não tenho nada, eu nunca entrei na faculdade. Você mente. Aí
Quando você entrar lá dentro, aí você fala o que você quiser. Mas você sabe que tem uma história, que sabe quando o dono do Twitter comprou o Twitter? Ele Sim. fez meio que um circo dentro da empresa, né? Ele demitiu todo mundo, ele tirou um monte de coisa, e alguém descobriu que não tinha RH no Twitter. Ele demitiu o responsável do RH. E as pessoas começaram a colocar no currículo que trabalhavam pro Twitter. Todas. Várias. Porque não tinha como comprovar. E alguém ainda falou, ó, gente, não tem RH no Twitter agora. Caso vocês queiram uma experiência de 10 anos como desenvolvedor, essa é a hora. Fica a dica aí, vou atualizar meu currículo agora no LinkedIn. Bota no período em que eles estavam sem RH. Quando te perguntarem na entrevista o que você fez nos últimos 5 anos, você fala que você está sobre um contrato de sigilo. Sigilo. Isso é ótimo. Isso Achei é ótimo. foda. Eu fiz um projeto do começo ao fim, da implementação. Foi um sucesso, mas infelizmente eu estou sobre cláusula de sigilo e eu não posso falar. É segredo. Maravilhoso, né? Mas isso é verdade, viu, Patsy? Eu fico com essa cara que o tempo todo você já me viu ao vivo do tipo, eu tô conseguindo fingir bem? Será que eu tô conseguindo fingir bem? Porque eu tô o tempo todo tentando fazer um personagem de que tá tudo bem, tá tudo certo, tudo sob controle, mas a minha cabeça tá. Será que estão acreditando na minha cara? Amiga, é só dissociar. Ah, não. Se eu dissociar, eu fico desesperada, a cara de desesperada. Você tem que acreditar na sua própria mentira. Exato. Acreditando. Com gosto. Com O Elon sinceridade, Musk você tá está aí, né? convencido. Esses anos todos. Mas aqui ele tem o agravante de o pai dele ser dono de uma mina de pedras né? preciosas, né? Daí você pode ser louco. A partir do momento que você é bilionário, você é só excêntrico. Basicamente, essa é a lição. Se você é rico, você pode ser doido. É isso que ele faz o tempo todo. Nossa, vou mudar o tema do episódio. O episódio chama Lições. Hora de mais um obrigada. E também um muito obrigada ao nosso ouvinte incrível, nosso fisioterapeuta manco, Elcio Inhoff, que nos apoiou no PicPay @papodelas no mês de junho de 2026. Obrigada, nego! Ouvintes incríveis. Dentro dessa mesma seara dos será que estão percebendo na minha cabeça? E ó, longe de ser algo entorpecente, tá, gente? Porque eu sei que isso é um dos efeitos das nossas ervas aí. Aquela coisa, será que eu falei isso em voz alta? Mas sóbria, eu já tive isso. Somente gravando podcast. Porque às vezes também tá com o microfone desligado, ou eu tô pensando aqui olhando a pauta, e às vezes eu falei isso, eu só pensei ou escrevi. E eu tenho um pouco isso de parecer estranho. Eu tenho muito medo de parecer estranha. Isso é estranho? Não. Não é estranho, mas É é estranho. tão legal ser estranho. Quer dizer, eu tô falando como se eu não tivesse que ir na terapia por causa disso. Teoricamente, minha psicóloga fala que é super legal ser estranho. Vamos acreditar nela, ela é ótima, ela é competente. Mas você tem que aceitar a estranhice, né? É isso que não é como se eu fosse ficar normal. Não existe nenhum contexto. Eu já tentei ser completamente normal e as pessoas me acharam estranho igual. Então eu acho que não tem como vencer. Eu acho que eu fui criada numa época que tinha muito doidinho de bairro. Sabe aqueles doidinhos de bairro que todo mundo falava? Eles ainda estão lá. Eles ainda estão lá. Aí eu tinha muitos vizinhos, pais falando, aquele é doidinho de bairro, aquela lá, não sei o quê. Acho que eu fiquei com medo de virar uma doidinha de bairro. E aí eu virei haja naturalmente. Aí o tempo todo eu fico falando, será que eu tô parecendo normal? Acho que é isso, deve ser isso, né? Paty. Assim, a pergunta que vem é, agora, depois de vivermos esses anos todos, você já acha o doidinho de bairro tão doidinho ou você agora entende um pouco os motivos dele? Psicologicamente uma doidinha de bairro. Eu tenho 44 anos, estou gravando um podcast terça-feira à noite. Amiga, eu me fantasio pra falar sobre desenvolvimento pessoal. Amiga, você nem quer. É. Então, a gente tá vivendo a era dos doidinhos de bairro. Graças a Deus, agora a gente tem voz. A internet, eu tô lá no story do Instagram falando, oi, ouvinte. Tipo, doidinha de bairro, né? A internet normalizou, finalmente todo mundo falando sozinho. É que você tem que ter confiança nesse rolê, né? Tipo, eu sou a doidinha do bairro e eu vou continuar nessa jornada, não importa o que os outros falem, você não olha pra trás, você só segue firme. Porque se você pensar muito no que você tá fazendo da tua vida, você desiste. Tipo, eu passei 3 dias fazendo uma peruca de um filme que eu vou falar mal. Eu vou estar maravilhosa. Vou desgraçar o filme inteiro. Que lógica que tem isso? Não tem, mas é feliz. Então a gente só abraça o estranho. E sendo bem sincera, eu acho que de todas as caracterizações, a que eu fiquei mais caralho foi a de Cats. Mas você vai falar caralho da que vai sair no filme essa semana, tá? Porque, porra, nossa, como eu tô com raiva dessa peruca. Eu nunca me arrependi tanto de ter começado uma coisa na minha vida. Quanto foi, eu decidi que eu conseguiria fazer uma peruca de um filme. Gente do céu, eu tô tendo pesadelo com essa peruca.
E se ela cair da minha cabeça, vai ter morte, vai ter dor, vai ter sofrimento. Eu não sei lidar com isso. Mas sou eu seguindo os pensamentos intrusivos sempre, tá? Sempre. Eu comecei a me fantasiar no canal porque eu tava fazendo roteiro e eu pensei, eu acho que eu consigo fazer essa roupa com o que eu tenho aqui em casa. E daí eu me dei um desafio. E as pessoas gostaram. E daí foi só pra baixo. E nunca mais você conseguiu parar. Não. É que, cada vez Neura, mais você eu tem tenho uma orçamento. criatividade que é diferencial. É o diferencial das pessoas, assim. É uma criatividade... É vindo dos pensamentos intrusivos. E essa criatividade visual ainda... Que uma coisa é você ser criativa numa planilha, sei lá, que você tá fazendo. Outra coisa é que visualmente você olha e fala, nossa, mas ela realmente inovou aí no que ela tá fazendo visualmente, né? Então, parabéns, é um talento, né? Então, eu imagino que vai vindo cada vez mais ideias loucas na sua cabeça quando você vê que as pessoas gostam, né? Sem dúvida nenhuma. Nada melhor do que ser louca com apoio. Nossa senhora, eu faço os melhores... É bater palma pra doidinho dançar. As pessoas batem palma. Eu sou doidinho. E as pessoas batem palma. Sim, exatamente. Mas você só consegue fazer a diferença se você for diferente. Então, não, isso. Sem dúvida. E uma coisa muito legal que um dos cursos de fotografia, de criatividade que eu assisti, muito bom, o cara falou assim, se você é ansioso, você é criativo. Porque se você consegue imaginar todos esses cenários apocalípticos, isso é criatividade. Você só tá usando pro mal. Caraca! Pro mal. Sim, se você consegue olhar para uma pessoa e imaginar você atropelado, morto, tua mãe chorando no teu corpo morto enquanto o SAMU chega, isso é criatividade. Não vende nada, você apenas surge com uma ideia, é criativo. A diferença é que quem pega a tua criatividade é Satanás, né? Daí você fica o quê? Ansioso. Mas é a mesma coisa. Eu acho que em análises pessoais eu descobri isso, porque eu não tive uma infância lúdica. Essa coisa de era uma vez o Papai Noel, era uma vez a princesa vestida de princesa. Eu não tive uma infância lúdica, né? Então, meus pais sempre foram, a verdade é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Então eu não cresci muito com esse mundo contos lúdicos, assim, né? De histórias. Hoje, então, quando eu começo e se acontecer isso? Aí eu crio todo um cenário, todo um diálogo, tudo que vai acontecer amanhã e tal na minha cabeça, isso causa o quê? Ansiedade. E só tragédia. E só tragédia. Não causa um momento lúdico. Um conto de fadas, né? Mas quando eu entro em modo apocalipse mental, que eu começo a desgraçar minha própria cabeça, eu tenho uma frase muito importante que eu olho pro espelho e falo, Neura, você está sendo louca? Vamos raciocinar. Faz sentido. Defina louca primeiro, né? Vai acontecer isso mesmo? Qual que é a possibilidade? Se acontecer, você está preparada? Se você está preparada, para que você está preocupada? Se você não está preparada, não é agora que você vai se preparar. Então, foda-se. É sempre bom eu voltar para minha realidade e ver realmente os fatos. E daí eu vejo que eu só tô maluca. Tipo, eu tô editando um vídeo e daí eu travei numa fala várias vezes e o primeiro pensamento é tipo, nossa, é hoje que teu canal acaba, parabéns. Você destruiu tudo que você fez, porque você é incompetente. Parabéns. Então... Esse pensamento tá sempre lá, na minha cabeça. Daí eu tenho que lembrar e falar, você tá sendo louca ou não? E normalmente eu tô. Eu tenho uma pergunta. Esse diálogo, ele literalmente acontece na frente do espelho? Você olha pra si pra ter esse diálogo? Eu tô no celular, né? E daí você vê o seu próprio reflexo no celular. Ah, tá. É porque eu faço isso também. Só que quando eu preciso ter esse diálogo e dar um esporro em mim mesma, eu paro na frente do espelho, me olho nos olhos e falo, minha linda, que porra é essa? Eu faço isso. A gente é louca. Que legal. Aí, ó, tá vendo? Nem foi programado. Cara, a última vez que eu fiz foi pra me dar bronca. Sim. Eu olhei no espelho e falei assim, olha aqui, vamos conversar? Seguinte. Aí eu comecei a falar comigo. Só que eu nunca contei isso. Agora eu tô com vergonha e me arrependi. Não tenha vergonha. Isso é ansiedade falando. É normal. Quer dizer, aceite o seu estranho interior. Não vou falar pra você não ser estranho. Seja estranha pra caralho. O que do vai seu acontecer jeitinho. pior se você Do for seu estranho? jeitinho. Deixa meu jeitinho Não é como estranho se de ser. você fosse a portadora do fim do mundo porque você tá sendo estranha. Tipo, nada vai acontecer. E se o mundo for acabar, ele vai acabar mesmo. Vai fazer o quê? Exatamente. Então seja louca. Não é como se as pessoas normais fossem viver mais que você. Cara, normal. Olha o mundo que a gente tá vivendo em volta. Esse ano especificamente. Olha o que tá acontecendo no mundo. Você olha em volta e você fala assim, problema sou eu falando com o espelho? Né? Na verdade, assim, né, nem só tá falando com o espelho, você tá falando calma, porra. O Trump nunca falaria calma, porra. É verdade. Ele, pelo contrário, só fala, vambora. E tá aí Por fazendo falar merda. em pensamento intrusivo, eu no momento de procrastinação, eu baixei o roteiro do filme do Bolsonaro. Apareceu aqui, caído do caminhão pra mim também. Essa tradução de inglês tá maravilhosa, né? Não, o pior de tudo é que tem 2 roteiristas de Hollywood
que estão assinando. Não é mesmo, aquilo foi... Não é possível. Aquele inglês, ele não é possível. Aquele inglês foi traduzido no Google Tradutor. Sim, tem frase que acaba com né. Are you talking to me, né? E também Não. papai. Papai nunca foi traduzido. Então, toda vez que um dos filhinhos dele fala, papai, nós vamos conseguir vencer, papai? E ele fala, sim, meu filho, porque Deus está conosco. Que, inclusive, está no roteiro. Tem uma mulher chamada Dolores, que ela é uma enviada de Deus, que aparece 2 vezes para dar pílulas mágicas para ele. É a Damares. É a personagem da Damares. É a personagem da Damares. Ela é uma feiticeira. Ela é uma feiticeira de Deus que entrega... Né? Ela é uma feiticeira de Deus. Gente. Feiticeira de Deus... entregando pílulas feitas em casa, não é pensamento intrusivo? O que é? Não, e assim, vocês viram o trailer? Eu já consegui entender, depois desse trailer, depois da visão do lado deles, eu consegui entender por que essa raiva tão grande do Lula. É tesão. Gente... O Lula, o Lalu, né, porque não pode botar o nome do filme, eu não lembro quem é o nome que deram pro Lula lá, mas, caraca, ele é um gostoso. Ele é um gostoso. E, todo assim, mundo é um gostoso nesse filme. Não, o Jim Caviezel tá todo fudido. Mas é porque fizeram isso com ele, né? Não, descaralhar. Ele tá muito mal, ele tá muito assim, tá bem caracterizado, tá muito feio. Só que o Lula, ele tá um gostoso. E o Lula, o original de fábrica, tem aquela voz de companheiro. O ator que botaram pra fazer o Lula, ele tenta fazer essa voz rouca, ele faz uma voz de tesão. O Lula é um tesão. Mas vai ver que é um dos clones, né? Porque são vários clones do Lula, né? Fiquei incrédula, falei assim, agora eu entendi. É desejo. Eu só me interessei mais pela bruxa feiticeira de Deus, porque eu sou bruxa além da lenda, né? Eu sou daquela época, wicana, e eu acho que é muito interessante a gente ter uma Damares feiticeira para entregar pílulas de felicidade e cura. Eu me interessei muito por isso, viu? Sinceramente. Eu tenho uma teoria de que o filme nunca foi para sair. Era para virar uma desculpa e só ficar por eles mesmos, sabe? Porque... não faz sentido. Mas daí saíram uns rolês, engraçado que logo depois que descobriram que o dinheiro foi financiado pelo filme foi financiado por aquela pessoa específica do Porcaro, surgiu o roteiro. Ele vazou. Trailer, pronto. E o trailer. Eu acho que eles fizeram tudo isso correndo com medo pra falar que não é lavagem de dinheiro. Eu acho que nós somos vencidas pelos nossos pensamentos intrusivos que não deveriam ser afalados e vai ser arrependidos depois de dar moral para esse filme que já tem bilheteria de milhões certas e muitas arrecadações e todo mundo quer ganhar dinheiro com isso. Nem vai sair, porque eles vão falar que foram censurados e tal. A ideia desde o começo é essa. Não sair e falar que foi censurado. O roteiro tem erro, gente, de tradução. Não é possível. Olha o Obrigada chegando. E aquele Gratipix para os ouvintes incríveis que apoiaram o Papo Delas pela chave Pix contato@papodelas.com no mês de junho de 2026, que foram Edinaldo da Mata, Elaine Barbosa, Henrique Oliveira e Marcos Robles. Ai, Gratipix! Ouvintes incríveis. E eu preciso adicionar agora, que entrou a inserção do nosso... contato@papodelas.com, que é o outro motivo que fez eu chamar a Café pra gente falar sobre pensamento intrusivo. Vou compartilhar pela primeira vez depois de 9 anos de Papo Delas, tá, galera? Eu comecei ouvindo podcast há uns 10 anos atrás com um podcast que o Mogli, editor do Não Inviabilize, que era um que ele fazia chamado Galera do Hall, que era com ele e 3 amigos dele da faculdade, que todos matemáticos. Isso lá em 2016. E há 10 anos, toda vez que eu vou ler um e-mail, eu sempre leio, em primeiro lugar, contato@galeradohall.com. Paty, você tem o Papo Delas há 9 anos. Como é que você... Sim, não sei. Essa informação ela ficou gravada no meu cérebro há 10 anos, ela tá aqui, e toda vez que eu vou fazer a introdução da parte do Pix, que eu vou ler contato@papodelas.com, depois do arroba eu paro 0,2 segundos para lembrar que é papodelas.com e não Galera do Hall. E isso não consegue sair da minha cabeça há 10 anos. Que coisa, não? Eu não tenho isso. No começo eu tinha, porque assim, a gente começou o Papo Delas há 9 anos e há uns anos, bem antes, né, há 15 anos, eu comecei com o Pauta Livre News, né? E eu era a voz da vinheta também, que falava Pauta Livre News. E aí começava o episódio. E aí, quando eu comecei o Papo Delas, eu falava pauta delas. Eu sempre ficava pau delas, pauta delas. O pau dela. O pau delas.
E aí eu gaguejava um pouco. Ninguém percebeu no começo, acho que você não percebeu, mas eu ficava, o papo delas, era o pau delas o tempo todo, né? Depois passou, mas tinha um pau delas. A gente fica dando falha no programa desde sempre e ninguém percebeu até agora, tá vendo? Eu tenho tela azul até hoje. O meu cérebro tem um negócio que é um traço do canal que eu odeio. As pessoas falam que eu faço por querer, não faço. Que é errar o nome de todo mundo. E data. E lugar. O tempo todo. E depois que meu cérebro decide que aquele é o nome, não importa o roteiro, não importa a lógica, não importa nada, eu vou errar o vídeo todo o nome. E eu odeio tanto isso e eu não sei como resolver. Porque eu não consigo. Eu tô nisso 2 anos. Então, eu vou te dizer como é que eu fiz a louca das planilhas, né? Mas eu tenho um documento, principalmente de clientes, em que eu tenho todos os detalhes sobre eles. O nome do cachorro, o nome do filho. Tudo que eu souber sobre eles, eu anoto nesse documento. Quando eu estiver em conversa, eu pergunto, e o Cláudio? Porque tá anotado no documento. Então, nossa, ela lembrou, ela sabe, que cabeça e tal. Não, eu tenho isso anotado em documentos de cada das pessoas importantes ali, claro, né? Que eu mantenho uma conversa. O meu grande problema, que não tem como anotar de jeito nenhum, é que eu não reconheço pessoas visualmente. Então, se você já me viu durante a vida, trabalhou comigo, bababá, cruzou comigo e eu não te cumprimentei, eu não te vi, é que eu não reconheço. É impressionante. Eu trabalhei com pessoas 3, 4 anos na mesa do lado e eu não lembro a cara. Meu Deus! Eu tenho um problemão com reconhecer pessoas. Imagina que pânico que foi, Patsy, comigo naquele dia que a gente fez no teatro ao vivo. Porque a gente estava ao vivo e aí um monte de ouvintes e o podcast estavam lá, tipo, me conhecem. E eu assim, meu Deus, quem é que fala alguma coisa? A parte boa é que se juntar você e eu dá uma pessoa inteira, porque eu gravo o rosto e não gravo o nome, tu grava nome e não grava rosto. Tá vendo? Porque eu torcendo pra pessoa falar o nome, porque se me falar só, nem se for o nickname da internet, vem tudo, vem que nem uma lista de telefone, assim. Vem data, imagem, último comentário, vem tudo na minha cabeça. Mas eu preciso da cara. Nossa, eu guardo associação de ideias, que é um problema. Quando alguém fala, me diga os seus 10 filmes preferidos, eu não tenho a menor ideia qual que são os meus 10, porque eu não sei nomes. Mas você sabe como que você associou aquela informação. Isso. Então, tipo, se alguém falar, qual filme que tem um vaso vermelho na porta? Eu vou saber mais fácil do que se me perguntarem nome. Eu não sei nome de filme. Eu não sei quais são os meus preferidos. É o meu pavor de participar de game show. Beijo aí pro Will, do Will Who Cast, que me chamou pra um game show. Que é assim, filme que tal coisa acontece. Aí você fica, eu não lembro o nome dos filmes. Eu não lembro. Aí tu é aquele filme que aconteceu isso. Aham, é esse filme, tá? Qual o nome? Não sei. Tem aquela lá que casou com aquele lá. Mas aí uma pergunta pra vocês dois com relação a isso. Existe na vida de vocês alguma pessoa que consegue traduzir isso para o nome? Igual tipo, se você lembra da história de um filme que tem um vaso vermelho na porta, onde, sei lá, o cachorro bate no vaso e quebra. Você vira e fala assim, aquele filme do vaso vermelho na porta e o cachorro bate e quebra que eu gosto, qual que é? E a pessoa fala, é o filme tal. Vocês têm essa pessoa? Não, normalmente eu sou essa pessoa, o que é um problema. Ai, não. Gente, então aí é mais difícil. Porque eu tenho o meu irmão. O meu irmão, ele é o tradutor das minhas correlações. Às vezes, já aconteceu de eu estar fazendo... Eu queria lembrar... E assim, às vezes eu dou uma informação que ela é muito vaga. E ele sabe. Teve uma vez, isso tem uns 8 anos... A gente tava fazendo alguma coisa nada a ver. Aí eu tava querendo lembrar de um filme que eu gostava. E eu só virei pra ele e falei assim, Pedro, qual o nome daquele filme que eu gosto mesmo? Eu não sei como. Ele virou e falou, o filme tal. Esse. E aí a pessoa que tava com a gente falou assim, como? Irmão é bom, né? Porque o irmão cresceu com você, ele já sabe o seu jeito. Exato. É bem melhor. Ele conseguiu entender que naquela situação do que a gente estava fazendo, o filme que eu gosto, dos filmes que eu gosto, que eu lembraria naquele momento, era o filme tal. E aí você me pergunta, eu lembro qual era o nome do filme? Não, eu só lembro que essa situação aconteceu. Eu só convivo com gente que me olha com cara de pano molhado e tipo, o que você tá falando? Aí é foda. Não sabe nada. Mas, Paty, eu tenho uma pergunta pra você. Ai, meu Deus, o quê? Qual é o nome do podcast que começou em 2017, saiu do portal... Depois voltou sozinho em 2018, ficou 9 anos no feed e agora está com a Neura do Neuraverso gravando. Papo Delas Podcast, cujo e-mail é contato@papodelaspodcast.com. Coincidentemente, nossa chave Pix. É verdade.
Só uma coincidência, gente. Então você pode mandar uma contribuição, uma ajuda pro Papo Delas e também um bilhetinho no contato@papodelas.com que a gente vai ler comentando os comentários, tá ok? E o nosso Papo Delas 92, Pensamentos Intrusivos, virou uma confusão de pensamentos, um balaio de gato que eu nem sei como é que a editora vai fazer. Assim, ela só vai editar isso aqui com risos e gargalhadas e sem entender nada. Mas muito, muito grata por receber você, Neura. Muito obrigada por dar seu tempo pra gente, pro Papo Delas. Tô muito, muito feliz mesmo. Tô fingindo costume, tô fingindo normalidade, tô tentando não parecer estranha. E queria te agradecer demais por ter aceitado. Eu fico feliz que você me chamou. Eu gosto de conversar. É divertido. Eu sempre tô falando sozinho. É bom ter alguém me respondendo. E a gente tem essa coisa raiz, né? De bater papo mesmo. É podcast bater papo. E nossos ouvintes gostam disso também, desse papo. Você vai ver que, comentando os comentários desse episódio, vai ter um monte de gente mandando textão, TCC, se perdendo nos comentários e falando sobre seus pensamentos intrusivos. Vai ser divertido também, né, Patsy? Sim. Mas isso é legal, né? É a parte que eu mais gosto. Eu também. Eu acho o máximo isso. Parece que a conversa acontece. Eu faria um podcast só de ler comentários. É que a gente precisa ter um episódio. A gente precisa dar um tema pra eles discorrerem, né, galera? Eu falei, ouvintes, o ano que vem vai ser o seguinte: eu ponho o tema no Instagram, vocês mandam os bilhetes e a gente só lê bilhete. É uma boa ideia, vocês podem fazer um por mês. Exatamente. Só lendo comentários. Fica a dica, então. Neura, um beijo no feed do seu coração. Muito obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada, Neura, de verdade. E obrigada por não ter achado que era uma doida que chegou do nada. E sigam a Neura, o canal dela no YouTube. Meu canal é o Hub da Neurodivergência. Desculpa ser louca. Bem-vinda. Todos nós somos. Você é uma das. Parabéns. Mas eu fiquei realmente receosa. Eu falei assim, caraca, será que eu vou estar sendo muito esquisita? Nem vou descobrir agora. Seja. Certo. O não você já tem. Busca a humilhação agora, né, Patsy? Exatamente. Nossa, você foi tão contida, tão normal. Eu tava fingindo. Ai, Patsy. Tá vendo, Patsy? É isso, é nós. Fingindo ser normais. Gente, sigam o canal da Neura, Neuraverso no YouTube, Neura do Neuraverso no Instagram. A gente vai marcar direitinho no post, marca ela pra vocês conhecerem o trabalho delas, tá joia? E antes de ir embora, Patsy, nossa obrigada gigante pra você, ouvinte. Você que ouviu o Papo Delas até aqui, vai comentar, olha, obrigada. E claro, o amorzinho especial da gente pros ouvintes incríveis que apoiaram o Papo Delas Podcast esse mês. Sério, pessoal, porque é justamente por causa de vocês que a gente continua. Claro, você quer ajudar? Quer ajudar a manter o Papo Delas no seu feed? Apoia a gente lá no catarse.me/Papo Delas Podcast. Ou então vocês podem mandar aquele pix amigo pra gente, né? Pelo contato@papodelas.com. E aí, assim, você tá sem grana pra apoiar? Tudo bem. Curte, comenta, compartilha, manda pro amiguinho, pro inimigo, manda pra todo mundo. Isso, faz o que você pode. Você é incrível, ouvinte. Bora, beijo do lóbulo. E vida longa e rica para todos nós, seus lindos. Nós contamos com vocês e com alguns outros, né, pro próximo mês. Tragam seus amigos, vamos divulgar a palavra, galera. Agora tô com o pensamento aqui. Por que eu falei tudo isso, gente? Será que eu vou editar? Não sei. Arrependimentos. Não edita nada, só publica e não olha pra trás. Um beijo, ouvintes! E até o próximo. Você ouviu Papo Delas Podcast.